Queridos irmãos e amigos, que a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Estamos iniciando mais um culto matinal, a nossa escola bíblica dominical. Nossa escola de todos os domingos pela manhã. Desde já nós queremos agradecer a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que nos dá a permissão de podermos entrar no seu lar. A você, meu irmão, que neste momento talvez esteja trabalhando, mas não nos deixa de nos acompanhar. Você que talvez esteja no hospital, está enfermo, mas está aqui acompanhando, está adorando conosco aqui através da Rede Brasil de Comunicação, a nossa Escola Bíblica Dominical. Nosso muito obrigado. Queremos pedir a você que está nos acompanhando neste momento através das redes sociais, compartilhe este link com um amigo, com amiga, com irmão, com irmã. Convide-o a estar juntamente conosco nesta manhã, estudando a palavra do Senhor e o adorando na beleza de sua santidade. Neste domingo estamos iniciando mais um trimestre especial, o último trimestre de 2021, quarto trimestre, e com toda certeza, assim como Deus nos abençoou no primeiro, no segundo, no terceiro, este não será diferente. Estaremos estudando durante todo o trimestre a lição cujo título é O Apóstolo Paulo, Lições da Vida e Ministério do Apóstolo dos Gentios para a Igreja de Cristo. Com toda certeza, será um trimestre abençoado e que o Senhor estará falando conosco através da sua palavra. Queremos neste momento lhe convidar para orarmos juntos, pedir ao Senhor a sua bênção toda especial para que nesta manhã o Espírito Santo esteja compartilhando a sua palavra a cada coração. Se você puder, neste momento, encurvar a sua cabeça, faça isso juntamente conosco, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, queremos te render graças por esta manhã tão maravilhosa, Senhor, que concedes de estarmos em tua presença, Senhor, o primeiro dia da semana, o dia do Senhor, em que estamos em sinal de gratidão, em sinal de adoração, de reconhecimento que Tu és, Senhor e Salvador das nossas vidas. Estamos aqui, Senhor, de olhos fechados, de olhos cerrados, elevando a nossa voz e o nosso coração diante da Tua presença, ó Pai. Queremos pedir uma bênção toda especial em favor de cada um dos Teus filhos que estão nos acompanhando neste momento. Que o Teu Espírito Santo esteja, Senhor, neste dia, Senhor, ministrando a Tua palavra, Senhor, o Teu consolo, a Tua força, o Teu vigor, a Tua alegria aos seus corações. Queremos pedir uma bênção toda especial em favor do nosso pastor presidente, pastor Ailton, Teu filho que Tu tens levantado, Senhor, para estar à frente deste grande trabalho, desta grande igreja aqui no estado de Pernambuco. Continue ajudando o Teu servo, dando força, saúde, vigor, firmeza, sabedoria. Abençoe, Senhor, neste momento todas as direções de EBDs, corpo docente e discente, que neste domingo, Senhor, o Teu Espírito esteja usando os Teus filhos, Senhor, que estarão ministrando fisicamente nas igrejas a Tua palavra e que Tu possas produzir, Senhor, edificação, possas salvar, batizar, curar, porque o povo é Teu, a glória é Tua e o poder é Teu. Estamos aqui, Senhor, à Tua disposição. Nesta manhã, fica conosco. Em nome de Jesus nós pedimos e Te agradecemos hoje para todo sempre. Amém. Querido irmão, querida irmã, querido amigo e amiga, nesse momento nós vamos louvar ao Senhor e convidamos o evangelista Josa Dark para ministrar aqui os hinos congregacionais. Saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos mais um dia na presença do Senhor e vamos adorar a Deus conforme nos orienta nosso pastor, cantar ao Senhor com o hino 194
da harpa cristã, Jesus me guiará. Há quem vele as pisadas. Há quem vele as pisadas, que eu dou na sombra luz, pelas sendas escapadas, velará por mim Jesus, pelos vales, pelos montes, me conduz a sua mão. Vejo lá os horizontes numa perene mansão. A quem veles as pisadas, minha senda traçará para célicas moradas. Sim, Jesus me guiará. Há contato que me explica a presença do Senhor, que as manchas purifica e me livra de temor. Cristo com a mão ferida, proteção me pode dar. Quando vejo desta vida o inquieto e forte mar, a quem veles as pisadas, bem na senda traçará para as célicas moradas. Sim, Jesus me guiará. Há um coração amante de infinita compaixão, que concede paz constante ao contrito coração, a favor e liberdade em Jesus o Salvador. Muita graça e verdade e poder consolador. A quem vele as pisadas, minha senda traçará para as célicas moradas. Sim, Jesus me guiará. Aleluia! Glória a Deus! Jesus vai guiar, sim. 204 também, meus irmãos, nós vamos cantar o Peregrino na Terra. 204 da sua harpa cristã. Sou peregrino na terra e longe sou do meu lar. Minha alma anelante espera que Cristo venha buscar. Aqui só a descrença, as lutas não têm fim, mas de Jesus a presença, glória será para mim. No céu de luz, no céu de luz, vou descansar com meu Jesus. Hei de morar em Cristo, tendo já crido, só pela fé viverei, pois Deus me tem prometido que no céu descansarei.
céu de luz vou descansar com meu Jesus, hei de morar, embora às vezes o crente as dores sofra da cruz, gozo terá permanente quando no céu vi Jesus, de glória coroado no trono divinal, por anjos sempre louvado no coro celestial. No céu de luz vou descansar com meu Jesus, hei de morar. Aleluia! Meu querido irmão em Cristo Jesus, queremos saudar a todos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é bom, nesse domingo, pela infinita misericórdia de Deus, estarmos aqui na casa do Senhor para glorificar seu santo nome e aprender da sua palavra. E dessa feita, o pastor Nadir Jackson Saraiva, superintendente das escolas bíblicas dominicais, aqui no estado de Pernambuco, ele nos convida para fazermos a leitura, apresentar a lição e fazer a leitura da lição de hoje, a leitura bíblica em classe. A nossa lição é a primeira lição de número 1 do 4º trimestre, o ano de 2021, que já está indo-se embora. Primeira lição, está aparecendo aí justamente na sua tela o título dela, O Mundo do Apóstolo Paulo. E o nosso texto áureo diz o seguinte: disse-me, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Atos dos Apóstolos, capítulo 9 e o versículo de número 15. E a nossa verdade prática diz o seguinte: segundo a sua soberana vontade, Deus usa as circunstâncias para fazer uma grande obra. E essa lição tem alguns objetivos. Os objetivos específicos e o objetivo geral da lição. O objetivo geral da lição diz o seguinte: saber como o mundo de hoje é uma porta aberta para o Evangelho. E os objetivos específicos, que correspondem, na verdade, aos 3 tópicos principais da lição, diz o seguinte: primeiro objetivo, apresentar o mundo de Paulo no Império Romano. Segundo objetivo, discorrer sobre o mundo cultural de Paulo, e o terceiro e último objetivo, descrever o mundo religioso de Paulo. E a nossa leitura bíblica em classe para esse domingo está registrado no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 26, começando do versículo 1 até o versículo número 7. Vai aparecer na sua tela. Acompanhe conosco, e se você tiver uma Bíblia em casa, abra a Bíblia, Atos, capítulo 26, versículo 1 até o versículo 7. Diz assim um texto, nos acompanhe. Depois, Agripa disse a Paulo: permite-se que te defendas? Então Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu: tenho-me porventura, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender de todas as coisas de que sou acusado pelos judeus, mormente sabendo eu que tenho conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus, pelo que te rogo que me ouças com paciência. A minha vida, pois, desde a mocidade, qual haja sido, desde o princípio em Jerusalém, entre os da minha nação, todos os judeus a sabem, sabendo de mim, desde o princípio, se o quiserem testificar, que conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. E agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita aos nossos pais, estou aqui e sou julgado, a qual a nossa 12 tribos esperam chegar, servindo a Deus continuamente, noite e dia. Por essa esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus.
Querido irmão em Cristo Jesus, vamos orar? Vamos falar com Deus nesse dia de domingo. Deus tem uma palavra para o teu coração. E vamos aproveitar e orar também, orar pelo nosso pastor presidente, Ailton José Alves, aqui no estado de Pernambuco, o homem de maior responsabilidade que Deus tem colocado sobre essa igreja, e orar também por toda a diretoria, pela superintendência das escolas dominicais, e orar por você, meu querido irmão em Cristo Jesus, você que está em casa, orar por você que talvez esteja no hospital nesse momento, ouvindo a programação da Rede Brasil. Vamos orar, vamos chegar diante de Deus, e meu querido irmão em Cristo Jesus, Deus tem uma palavra para o teu coração nessa manhã, você com certeza será fortalecido. Ore conosco nesse momento. Pai eterno, Rei da glória, queremos te glorificar, Jesus, queremos te agradecer. Como é bom estar aqui na tua casa, como é bom estar com os teus filhos, como é bom participar desse culto, como é bom estar aqui, meu Deus, para ouvir a tua voz, para aprender a tua santa palavra. Pai eterno, traz uma bênção especial. Queremos nesse momento te pedir pelo teu servo, pastor presidente Ailton José Alves. Queremos te pedir por toda a diretoria da igreja, pela superintendência das escolas dominicais aqui em Recife. E, Pai eterno, também por esse que nesse momento está em casa, com a cabeça baixa, joelho dobrado, orando, pedindo a palavra tua. Pai, fala aos corações nessa manhã de domingo. E, Senhor Jesus de Nazaré, cura vidas, faz prodígio, faz maravilha. Traz o batismo com o Espírito Santo para a vida de muitos. Fala aos nossos corações. Liberta a vida nessa manhã. É assim que nós te pedimos, nós cremos e recebe, Jesus, a nossa adoração que chegamos diante de Ti para Te adorar e queremos aprender de Ti nessa manhã. Te agradecemos no nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Amém. Amém. Querido irmão em Cristo Jesus, a escola dominical, claro, você já sabe, é um culto. E todo culto tem oração, tem a leitura e a ministração da palavra, tem os cânticos, mas também tem um momento que é especial, o momento da oferta. Por quê? Porque o ato de ofertar também é um ato de adoração a Deus. Você pode contribuir com suas ofertas. E o pastor Nadiaco Saraiva nos concede essa oportunidade de, nesse momento, ler um versículo com você, para mostrar justamente isso, esse ato voluntário, que parte de um coração agradecido a Deus por tudo aquilo que o Senhor tem lhe concedido. Abra sua Bíblia conosco, você que está em casa, um versículo muito conhecido, que é justamente no segundo livro de Coríntios, segunda epístola aos Coríntios, capítulo 9, e o versículo de número 7 diz assim, a palavra de Deus: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Veja essa última sentença como é especial. Deus ama aquele que dá com alegria. Então, meu querido irmão, esse momento é um ato de adoração. Faça com amor, com dedicação, com alegria, sabendo que está sendo investido na casa de Deus para a expansão do Evangelho. E você está vendo aí na sua tela o símbolo do QR Code. Você pode apontar a câmera do seu celular e você será redirecionado a uma página, que é justamente a página da igreja, que vai aparecer agora na sua tela, www.eadpeplay.org.br. Quando você acessar essa página, tem várias opções, mas uma delas é aquele botãozinho que está na parte superior que tem lá, quero contribuir. Você clica nele e, dependendo da natureza da sua oferta, você pode contribuir da seguinte maneira: dando o seu dízimo, ou simplesmente uma oferta, fazendo também uma contribuição para o programa social da igreja, também para o setor de comunicação, para a obra missionária. Então, dependendo do valor, da natureza da sua oferta, você tem várias opções de ofertar. E, é claro, pensando também na comodidade, está aparecendo na sua tela aí algumas opções. Você tem um PayPal e você tem o PagSeguro. Para quem está fora do Brasil, pode-se utilizar também do PayPal. Para quem está dentro de casa, também. E você está aparecendo agora aí na sua tela. As 3 contas da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, Caixa Econômica Federal, Banco Bradesco e o Banco do Brasil. Lembrando que todo o depósito tem que ser feito no nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco e logo abaixo segue o CNPJ da igreja.
outro recurso também que chegou para facilitar muito é o Pix. E a chave do Pix é o CNPJ da igreja. Esse que está aparecendo aí justamente na sua tela. O 10 632 404 1000 ao contrário e dígito 51. Então, querido irmão em Cristo Jesus, essas são as opções que a igreja está disponibilizando para você fazer esse ato de adoração a Deus através dos seus dízimos e através das suas ofertas. Vamos orar nesse momento, vamos falar com o Pai da Glória. E meu querido irmão em Cristo Jesus, Deus pode abrir portas. Creia nisso. Se você está desempregado, Deus pode abrir porta de trabalho. E Deus, vamos orar também para que Deus aumente o pão da tua casa. Chegue diante de Deus agradecido. Chegue diante de Deus pedindo. Deus vai fazer algo na tua vida ainda nesse domingo. Vamos falar com o Senhor? Oremos. Senhor nosso Deus, Pai eterno, queremos te agradecer, Jesus. Queremos te louvar, porque nesse momento nós também estamos adorando através dos nossos dízimos, das nossas ofertas, das nossas contribuições. Pai eterno, dá uma bênção especial a esse que nesse momento está fazendo isso com tanto amor, com tanto carinho. Pai eterno, aquilo que nesse momento chega diante de Ti, que tem tanta vontade de fazer, mas não pode. Abre uma porta de trabalho para essa pessoa necessitada, que está com o joelho dobrado, está com a cabeça curvada, talvez esteja em lágrima te pedindo uma porta de trabalho. Tu és o dono do ouro e da prata, Jesus. Tu pode fazer. Vai aí, visita essa casa, visita essa família e manda uma bênção especial. Nós queremos te agradecer esse momento de adoração, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém, amém. Meu querido irmão em Cristo Jesus, o nosso superintendente, pastor Nádio Jaco Saraiva, convida o evangelista Josadac para louvar o Senhor. E você vai adorando a Deus conosco na manhã desse domingo. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Amém, glória a Deus. Meus amados irmãos, vamos cantar mais um hino de adoração a Deus. 473, Outro Bem Não Acharei. Que outro bem ansioso buscarei, bem melhor que Jesus não acharei. Nele só para sempre hei de estar e de coração amar. Outro bem não procurarei, outro bem eu não acharei. Já em mim está Jesus, nele só vou confiar. Quem aqui pode me saciar neste mundo enganador? Só Jesus, Jesus, só Jesus, Jesus, Rei meu e fiel Senhor. A vaidade e o mundo acabará, tudo aqui a seu tempo findará. Para sempre somente há de durar quem na luz de Cristo andar. Outro bem não procurarei, outro bem eu não acharei. Já em mim está Jesus, nele só vou confiar. Quem aqui pode me saciar neste mundo enganador? Só Jesus, Jesus, só Jesus, Jesus, Rei meu e fiel Senhor. Entre os homens não buscarei a luz, mas a vivo bem em mim, Jesus. Sua graça é bastante para mim, não terá no céu mais fim. Outro bem não procurarei, outro bem eu não acharei. Já em mim está Jesus, nele só vou
Jesus, Jesus, Rei meu e fiel Senhor. Entre os homens não buscarei a luz, não mais vivo, mas vive em mim, Jesus. Sua graça é bastante para mim, não terá no céu mais fim. Aleluia. Outro bem não procurarei, outro bem eu não acharei. Já em mim está Jesus, nele só vou confiar. Quem aqui pode me saciar deste mundo enganador? Só Jesus, Jesus, só Jesus, Jesus, Rei meu e fiel Senhor. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Queridos irmãos, vamos neste momento para um momento especial da nossa escola bíblica dominical, o ensinamento da palavra do Senhor. Se você puder estar com sua Bíblia aí ao lado, pegue o seu cadernozinho de anotação, sua caneta, sua revista de escola dominical para fazer as anotações das orientações que serão apresentadas aqui a partir da exposição da palavra. Hoje, como já anunciamos, estamos iniciando mais um trimestre, né? E em especial estudando o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. E nesta manhã tem sido escalado pelo nosso pastor, o professor Givanildo Hermani, com ele está a oportunidade. Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Em primeiro lugar, queremos agradecer a Deus por essa oportunidade, por esse privilégio de estarmos aqui nessa escola bíblica dominical para juntos aprendermos mais da palavra de Deus, para juntos crescermos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero agradecer também ao nosso pastor presidente, o pastor Ailton José Alves, pela honra, pela oportunidade que nos concede, e também ao pastor Nadjackson Saraiva, o superintendente das escolas bíblicas dominicais no estado de Pernambuco, pela oportunidade de estarmos também nessa manhã dando a nossa parcela de colaboração nessa escola bíblica dominical no seu lar. Como já foi anunciado aqui, você já sabe disso, estamos iniciando hoje um novo trimestre, o 4º trimestre deste ano, e vamos estudar sobre o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. E eu tenho uma plena convicção, eu tenho uma certeza no meu coração que durante este trimestre o Espírito Santo de Deus estará falando com cada um de nós. Há muitas lições que nós podemos aprender, que nós podemos extrair para as nossas vidas, na vida do apóstolo Paulo. Eu tenho uma certeza em meu coração que cada lição será uma oportunidade de nós não só aprendermos sobre a vida do apóstolo Paulo, mas também extrair lições para as nossas vidas. E eu tenho uma certeza que dentre as muitas lições que nós estaremos aprendendo com o apóstolo dos gentios, é a sua dedicação para com a obra de Deus. Uma das marcas do apóstolo Paulo, uma das características principais é a sua dedicação para com a obra de Deus. Não é? Antes de ter um encontro com Cristo, a sua dedicação para o judaísmo, né? No seu farisaísmo, ele que era um fariseu. E após o encontro com Cristo, a sua dedicação para com o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Também vamos aprender com o apóstolo Paulo o seu profundo amor pelas almas. Sem dúvida, nós vamos perceber durante o ministério do apóstolo Paulo este amor pelas almas, um amor tão grande que fez com que ele enfrentasse grande sofrimento com o intuito de ganhar almas para o reino de Deus. Há quem diga, inclusive, que depois de Jesus Cristo, Paulo foi o homem que mais ganhou almas, né? Ele pôde evangelizar
através das 3 viagens missionárias, fundou muitas igrejas e mesmo quando estava preso, aproveitava a oportunidade para pregar para os soldados, né? Como pregou, por exemplo, quando estava lá em Filipos, para aquela guarda pretoriana, e também escrevia cartas para as igrejas, para promover o crescimento e a edificação da igreja. Vamos aprender também durante esse trimestre muitas lições sobre evangelismo e missões, né? Sobre o evangelismo local e evangelismo transcultural. Nós aprendemos na vida do apóstolo Paulo, principalmente lendo o livro dos Atos dos Apóstolos, do capítulo 13 ao capítulo de número 28, nós vamos aprender muitas lições, as estratégias missionárias de Paulo, tanto para o evangelismo local quanto para o evangelismo transcultural. Aprenderemos também nestas 13 lições sobre orientações importantes sobre discipulado. Sim, isso mesmo, porque Paulo não tinha interesse apenas de ganhar almas, de pregar o evangelho, mas nós vamos perceber isso, que Paulo também voltava por aquelas cidades que já tinham sido evangelizadas, para visitar os irmãos, para fortalecer a fé dos irmãos. E Paulo tem um profundo desejo também pela edificação dos novos convertidos. Aprenderemos também sobre o zelo doutrinário do apóstolo. Ele que foi o homem, o instrumento escolhido por Deus para escrever cerca de 50% do Novo Testamento, né? Dos 27 livros do Novo Testamento, ao menos 13 cartas ou 13 epístolas foram escritas pelo apóstolo Paulo. Então nós temos essa certeza, essa convicção no nosso coração, que o Espírito Santo de Deus estará falando conosco as nossas vidas e nós estaremos aprendendo com a vida e o ministério do apóstolo Paulo. E eu quero lhe convidar para que você adquira a sua lição. Se você tem disponibilidade, se você tem saúde e tempo, vá ao templo. Procure uma das nossas igrejas para aprender, não é? Porque no templo você tem essa oportunidade de poder interagir, de fazer perguntas, tirar suas dúvidas. Porém, se por algum motivo, alguma razão, você não pode ir ao templo, então você adquire a sua lição e na sua casa, quem sabe no seu leito, quem sabe no seu sofá, confortavelmente, você pode adorar a Deus e poderá também estar aprendendo a palavra de Deus, aprendendo sobre essas 13 lições que estão baseadas na vida e no ministério do apóstolo Paulo. E nesta lição introdutória, nós vamos aprender sobre o mundo do apóstolo Paulo, o aspecto político, o aspecto cultural e o aspecto religioso. Então é muito importante que antes de nós estudarmos sobre a vida específica do apóstolo Paulo, nós vamos nessa lição introdutória estudarmos um pouco da história, um pouco da geografia, um pouco da cultura daquele mundo que Paulo estava inserido. E isso vai fazer com que nós tenhamos uma compreensão melhor quando nós estivermos estudando as 12 próximas lições, tá certo? Então é muito importante essas informações que nós estamos aprendendo hoje, que nós estaremos aprendendo nesta primeira lição, porque vai servir de base para que nós possamos compreender todas as 12 lições subsequentes. E eu gostaria de iniciar esse esboço, né? Lendo o texto áureo da nossa lição, que é um dos textos mais belos do livro dos Atos dos Apóstolos, que é a ocasião que Jesus aparece a Ananias e diz a Ananias que fosse orar por Saulo. E a princípio Ananias, ele ficou um pouco preocupado, né? Porque sabia que Saulo tinha ido a Damasco com cartas, com autorizações para prender os cristãos. Mas o Senhor Jesus diz a Ananias, no capítulo 9, versículo 15 do livro dos Atos, disse assim: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E nós podemos já aprender algumas lições baseadas nesse texto áureo. O que significa um vaso escolhido? Significa dizer uma pessoa escolhida por Deus para um propósito
específico, né? E o termo que Jesus usa é com um vaso. E você sabe, um vaso feito por um oleiro, nos tempos bíblicos, né? Feito de barro, por um oleiro. Havia vários tipos de vasos que eram feitos. Ainda hoje, na atualidade, existem ainda muitos oleiros que trabalham com barro na sua olaria. E quando o oleiro faz aqueles vasos, ele tem um propósito já específico. Existem vasos que é para colocar água, existem vasos que é para colocar flores, existem vasos que é para colocar alimentos, por exemplo, como azeite. E assim é Deus. Ele tem os seus vasos, as pessoas escolhidas para propósitos específicos. E Saulo, ou o Paulo, ele era esse vaso, esse instrumento, essa pessoa escolhida por Deus. Para quê? Para levar o nome de Cristo aos gentios. Você vai perceber nesta lição introdutória que nós vamos usar muito esse termo gentios. E talvez você não saiba o que significa os gentios. Os gentios, todos os povos ou todas as nações que não são descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, ou seja, aqueles que não eram hebreus, aqueles que não eram israelitas ou judeus, eram considerados gentios. Então Paulo, ele era o apóstolo dos gentios, ele foi chamado por Deus, ele foi escolhido por Deus para levar a mensagem do evangelho aos gentios, mas não só aos gentios. É interessante que Jesus disse a Ananias que Saulo também seria a pessoa, o vaso escolhido para levar o nome de Jesus aos reis. E nós vamos perceber isso lendo o livro dos Atos dos Apóstolos, que Paulo pregou para reis, pregou para pessoas importantes da sociedade, como por exemplo, Paulo pregou para o rei Agripa, Paulo pregou para o procônsul Sérgio Paulo, e tudo nos leva a crer que Paulo tenha pregado também para o próprio César, não é? O anjo disse a ele naquele naufrágio que importa que sejas apresentado a César. Louvado seja Deus por isso. Então, Saulo era aquela pessoa escolhida por Deus para levar o nome a várias nações, a vários povos, a povos de várias culturas, de várias nações distintas, mas também levar para pessoas importantes, vamos dizer assim, pessoas cultas, pessoas da alta sociedade, mas não só para gentios, não só para reis, mas também para os filhos de Israel. Então eu posso dizer que Saulo, ele foi antes mesmo da sua conversão, já era alguém chamado, já era alguém vocacionado, já era alguém escolhido por Deus para poder levar a mensagem do evangelho, a mensagem de salvação, não só aos judeus, mas também a várias nações, os gentios, inclusive a pessoas da alta sociedade. A verdade prática diz, segundo a sua soberana vontade, Deus usa as circunstâncias para fazer uma grande obra. Então nós vamos perceber que o ambiente cultural, o contexto histórico, religioso que Paulo habitava, na verdade havia uma diversidade cultural. Haviam muitas questões culturais ali envolvidas naquela circunstância, naquele mundo do apóstolo Paulo. Havia também o politeísmo, havia o paganismo. O mundo de Paulo era um mundo muito diverso no que diz respeito à cultura e à religião. Mas Deus aproveita essas circunstâncias para que o evangelho seja pregado, para que o evangelho seja conhecido. Inclusive, esse é o primeiro objetivo da nossa lição, ou objetivo geral, saber como o mundo de hoje é uma porta aberta para o evangelho. Eu posso dizer também que o mundo em que nós vivemos, em certo aspecto, ele pode ser comparado ao mundo de Paulo. Uma diversidade cultural imensa, muito politeísmo, paganismo, né? Muita idolatria, mas dentro desse contexto, Deus aproveita-se
das circunstâncias, das situações, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo seja conhecido a todos os povos, seja conhecido a todas as nações. Talvez você habite aí, talvez você esteja morando numa cidade idólatra, numa cidade onde existem muitos templos, onde existe talvez muitos deuses, onde talvez exista uma diversidade cultural ou religiosa, mas eu quero te dizer nesta manhã que isto não é empecilho, isso não é impedimento para que o nome de Jesus Cristo seja pregado. Paulo, a despeito de toda aquela diversidade cultural, linguística e religiosa, Paulo utilizou-se das oportunidades que Deus lhe deu para pregar o Evangelho, para anunciar o nome de Jesus Cristo. Nós vamos ver isso, como Paulo pregou, por exemplo, lá em Éfeso, pregou lá em Atenas, onde havia essa diversidade cultural, essa diversidade religiosa, onde havia esse politeísmo, mas que isso não é impedimento, não deve ser empecilho para que o nome de Jesus seja pregado, para que o nome de Jesus seja conhecido. No primeiro tópico da nossa lição, eu gostaria que, se você adquiriu a lição, que você esteja com ela em mãos, também com a sua Bíblia. Nós vamos ler alguns textos bíblicos e nós vamos estar acompanhando o comentário aqui da lição do pastor Elenay Cabral. Então, no primeiro tópico, fala exatamente sobre o mundo de Paulo no Império Romano. Então, vamos entender primeiro essa origem de Paulo. Primeiro, nós vamos observar que a Bíblia não traz muitas informações sobre a infância de Paulo, sobre a juventude de Paulo. Não traz muitas informações, por exemplo, o nome dos pais de Paulo ou de Saulo. Não, nós não temos muitas informações nesse aspecto, nesse sentido. Mas tudo nos leva a crer, o comentarista da lição diz isso, que Paulo ou Saulo de Tarso, ele nasceu mais ou menos 5 anos antes de Jesus. Significa dizer que na ocasião em que Jesus foi morto, na ocasião em que Jesus foi crucificado, que ele tinha em média 30 a 35 anos de idade. Ou seja, ele tinha mais ou menos a mesma idade de Jesus. Porque se Jesus morreu quando tinha aproximadamente 33 anos e Paulo tinha entre 30 a 35 anos de idade, então ele tinha mais ou menos a mesma idade de Jesus quando Jesus foi crucificado. E apesar de ter sido, posso dizer assim, um contemporâneo de Jesus, apesar de ter nascido um pouco antes de Jesus e ter vivido exatamente no período do ministério terreno do Senhor Jesus, não temos nenhuma informação que Paulo tenha tido contato com Jesus, que ele tenha visto ou ouvido Jesus. Não temos essas informações. É muito possível que durante o período em que Jesus esteve aqui na terra, principalmente durante o seu ministério terreno, que Saulo de Tarso não tivesse tido oportunidade de ver ou de ouvir a Jesus. Mas isso não impediu que Jesus aparecesse a ele no caminho de Damasco, como nós veremos nas 2 próximas lições. Nós vamos também ver a geografia do mundo de Paulo, no segundo subtópico, essa geografia do mundo de Paulo, que o mundo gentílico estava sob o domínio do Império Romano. Então, nós vamos perceber algo interessante. Na lição anterior, na lição que nós estudamos sobre a fidelidade de Deus para com a nação de Israel, onde nós tivemos a oportunidade, não é, de estudar sobre alguns reis e alguns profetas de Israel, de Judá, lembra disso? Onde nós tivemos a oportunidade de estudar, iniciando no trimestre passado, sobre o reinado de Salomão, que foi o último dos reis do Reino Unido, e estudamos um pouco sobre o reino do norte, o reino do sul, e nós concluímos a aula passada, o trimestre anterior, falando sobre o cativeiro de Judá. Falando que os filhos de Judá, o povo de Judá, foi levado cativo para a Babilônia nos dias de Nabucodonosor. Você lembra disso? Mas você deve entender que depois do Império Babilônico, outros impérios dominaram o mundo. Então, ocorreu depois o surgimento do Império Medo-Persa, quando os 2 povos, os medos e os persas, dominaram a Babilônia.
Depois desse grande e poderoso império medo-persa, surgiu o Império Grego, o Império de Alexandre o Grande, lembra disso? Que disseminou aquela cultura helênica. E depois daquele reinado do Império Grego, que houve a divisão daquele grande império para 4 generais de Alexandre, então nós vamos perceber que houve muitas guerras, muitos conflitos entre os Ptolomeus, os Seleucidas, depois veio a revolta dos Macabeus, até que surgiu o grande Império Romano. E você deve saber disso, que nos dias de Jesus, ou nos dias do apóstolo Paulo, o mundo estava sendo dominado pelo Império Romano. O grande, poderoso e vasto Império Romano que dominava o mundo politicamente. Então eu posso dizer que a nação de Israel, eu posso dizer que o povo judeu, bem como várias nações do mundo que estavam ali às margens do mar Mediterrâneo, estavam sendo dominadas pelos imperadores romanos. E era Tibério César que estava naqueles dias dominando aquela região da Palestina, não é? Entre os anos 33 e 35. Era esse contexto político, onde não havia, você sabe disso, não havia um rei em Israel. Não, por quê? Porque agora era dominado por Roma, era Roma que estava governando o mundo. E é interessante nós observarmos, por incrível que pareça, que este domínio do Império Romano trouxe alguns benefícios, trouxe alguns privilégios. E dentre os muitos benefícios e privilégios, eu vou citar 2. Primeiro, é que havia paz nas estradas. E havia também um desenvolvimento no tráfego marítimo, nas navegações. E talvez você pergunte, professor, o que isso tem a ver com Paulo, com a lição que estamos estudando? É que através dessa paz que havia nas estradas dominadas por Roma, ou nesse avanço, né, no que diz respeito ao transporte marítimo, isso facilitou para que a mensagem do Evangelho fosse pregada. Isso facilitou para que o nome de Jesus pudesse ser pregado. Você deve lembrar que o apóstolo Paulo, ele fez 4 grandes viagens. Foram 3 viagens missionárias e uma viagem quando ele foi preso a Roma. Então tudo isso nos mostra que através desse domínio romano, onde houve esses benefícios para que a mensagem do Evangelho pudesse ser pregada. Ou seja, para que isso facilitasse as viagens de Paulo e permitisse que Paulo pudesse viajar naquela região, por exemplo, da Ásia, da Europa, da África, aquela região hoje, por exemplo, da Turquia. Isso facilitou com que o nome de Jesus, com que a mensagem do Evangelho alcançasse outros povos e outras nações. Inclusive, o comentarista da lição vai dizer que a geografia do mundo paulino tem papel essencial para a plantação das primeiras igrejas. Então, nas suas viagens missionárias, Paulo pôde fundar, ele pôde implantar muitas igrejas. Que coisa interessante! Paulo não tinha, por exemplo, computadores, não tinha redes sociais, não tinha a tecnologia do mundo moderno como hoje, mas ele tinha ao menos oportunidade de fazer as suas viagens, muitas delas através de navios, para que ele pudesse pregar o Evangelho, para que ele pudesse levar a mensagem do Evangelho a outros povos e a outras nações. Ainda no primeiro tópico, o terceiro subtópico fala sobre o chamado de Paulo para os gentios, que nós já dissemos aqui que os gentios eram aqueles povos ou aquelas nações que não eram judaicas, judias, né? Que não eram descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. E é interessante nós observarmos isso, que os demais apóstolos, eles ficaram ali restritos em Israel, restritos ali a Jerusalém. Mas Paulo não, Paulo recebe um chamado específico para pregar a outros povos. E é interessante que o próprio apóstolo Paulo, ele vai se identificar como apóstolo dos gentios. Eu gostaria de ler alguns textos lá no livro dos Atos dos Apóstolos. Se você tiver com uma Bíblia, nos acompanhe, por gentileza. No capítulo de número 13,
os versículos 45 e 46. Observe que coisa interessante. Na primeira viagem de Paulo, qual era o desejo de Paulo? Pregar para os judeus. Qual era a estratégia de Paulo? Ele chegava nas sinagogas e quando lhe era oferecida a oportunidade, ele que foi criado aos pés de Gamaliel, ele que era um fariseu, conhecedor profundo das Escrituras, então era dada a oportunidade. Olha, quem está aqui é Saulo de Tarso, aquele homem que foi criado aos pés de Gamaliel, este fariseu, zeloso pela lei de Deus, vamos ouvi-lo. Só que a mensagem de Paulo na sinagoga era uma mensagem provando que Jesus era o Cristo, o Messias, o Salvador do mundo. Então nós vamos perceber lá no capítulo 13 do livro dos Atos, os versículos 45 e 46, diz assim: então os judeus, deixa eu ler a partir do versículo 44, vai facilitar a compreensão. E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus. Então Paulo chegava no sábado na sinagoga, e cada sábado ia aumentando a quantidade de pessoas para ouvir Saulo. Versículo 45 agora: então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja. Como que diz assim: olha, está havendo algo diferente. Eu nunca vi tanta gente nessa sinagoga como estou vendo agora. Eram as pessoas querendo ouvir Paulo. E blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia, ou seja, os judeus com inveja. E por não entenderem a mensagem do Evangelho, e por não acreditarem que Jesus era o Cristo, o Messias, o Salvador do mundo, começaram agora a ficar com inveja, contradizendo o que Paulo dizia. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se pregasse primeiro a palavra de Deus. Como que diz assim: olha, o nosso desejo, o desejo do nosso coração era para pregar para vocês, judeus, mas visto que a rejeitais, como quem diz assim, já que vocês não querem ouvir a mensagem do Evangelho, e vos não julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Versículo 47, porque o Senhor assim nulo mandou. Olha, Paulo tinha essa convicção, foi Deus que mandou, foi Cristo que mandou. Jesus diz: eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até aos confins da terra. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Que coisa maravilhosa! É como se na primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, eles usassem essa estratégia missionária. Vamos para a sinagoga. Vamos para a sinagoga ler as Escrituras, só que lá nós não vamos pregar só o judaísmo, nós vamos pregar que Jesus é o Cristo, o Messias. E as pessoas começaram aí, todo sábado, olha, tem uma novidade aí. Paulo e Barnabé estão aí na cidade, vamos lá para a sinagoga. Aí a sinagoga encheu, os judeus ficaram com inveja, contradizendo o que Paulo dizia. Em outras palavras, estavam dizendo: não, isso não está correto, o Messias não é aquele que morreu. Aquele que morreu, ele foi apenas um profeta, não foi o Messias. Mas Paulo agora diz assim: eu queria pregar para vocês, era mistério, era necessário, mas já que vocês rejeitam, nós vamos para os gentios. E que coisa maravilhosa! E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor. E eu posso dizer que não foi o que aconteceu conosco, não foi o que aconteceu com cada um de nós, que nós não somos, no aspecto físico, nós não somos judeus. Nós não somos descendentes de Abraão, Isaac, Jacó, nós somos gentios. Mas a palavra de Deus, não é, nos alcançou, nós abraçamos a fé, nós cremos em Cristo e hoje nós fazemos parte da igreja, que é composta por judeus e gentios. Então nós vamos perceber que Paulo deixa bem claro, ele traz a lembrança, as palavras de Jesus no versículo 47, quando Jesus diz: eu te pus para a luz dos gentios. Já que os judeus rejeitaram, você agora, Paulo, vá para os gentios. E ao menos em duas ocasiões, nas suas epístolas, nós vamos perceber que Paulo deixa isso bem claro. Por exemplo, na carta aos Romanos, capítulo de número 11, versículo de número 13,
nós vamos perceber que Paulo se identifica, se intitula como apóstolo dos gentios. Romanos capítulo 11, versículo de número 13, ele diz: porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério. Então veja que Paulo se identifica aqui como apóstolo dos gentios. E na primeira carta de Paulo a Timóteo, seu filho na fé, no capítulo de número 2, versículo de número 7, Paulo diz que foi constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios. Que coisa interessante. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 7, ele diz: para o que? Digo a verdade em Cristo, não minto. Fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Então nós podemos entender isso claramente, que ele foi este homem chamado, escolhido, vocacionado por Deus para levar o nome de Jesus a pessoas de outras nações que não eram descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. No segundo tópico da nossa lição, vai falar sobre o mundo cultural de Paulo. Como nós já dissemos no início, havia uma diversidade cultural nos dias do apóstolo Paulo. E dentre essa diversidade cultural, havia a diversidade linguística. É o primeiro subtópico do segundo tópico. A língua mundial daqueles dias era o grego. Então nós podemos dizer que o grego era uma língua conhecida mundialmente, internacionalmente. Fazendo aqui uma comparação, era como o inglês hoje. Você sabe, não é? Que o inglês é aquela língua conhecida mundialmente. Então, nos dias do apóstolo Paulo, a língua que era conhecida no mundo era exatamente o grego, por conta da cultura grega, dos dias de Alexandre, dos dias do grande império grego. Essa língua foi difundida. E aí eu quero trazer à vossa lembrança aqui algumas informações importantes, que os hebreus, descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, a princípio falavam o hebraico, que foi a língua predominante do Antigo Testamento. Você sabe que o Antigo Testamento, em sua maioria, foi escrito em hebraico. E por quê, professor? Simples. Porque os hebreus, descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, falavam o hebraico. Mas quando o povo judeu foi para a Babilônia, que foi o tema da nossa lição anterior, e estiveram em Babilônia 70 anos, quando eles retornaram para a sua pátria, nos dias de Zorobabel, nos dias de Esdras, nos dias de Neemias, eles voltaram falando o aramaico, que são as mesmas características, mas as pronúncias são diferentes. É por essa razão que, quando eles retornaram e o livro da lei foi lido nos dias de Esdras, houve a necessidade de haver uma interpretação. Vamos ler um texto lá no livro de Neemias, no capítulo de número 8, versículo de número 8, traz uma informação muito importante. Eu estou trazendo essas informações para nós entendermos o porquê dessa diversidade linguística. Neemias capítulo 8, versículo 8 diz assim: e leram o livro, isso depois do retorno do cativeiro, e leram o livro na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. Ou seja, nos dias de Esdras, de Neemias, quando o texto, as escrituras sagradas foi lida para o povo, houve a necessidade de fazer entender o sentido. E por quê, professor? Simples. O texto estava em hebraico e o povo estava falando aramaico. Então houve a necessidade de trazer essas explicações para que o povo entendesse. Então a língua predominante do povo hebreu, do povo judeu, nos dias de Paulo, nos dias de Jesus, era o aramaico. Era a língua do dia a dia para os judeus. Mas a língua conhecida mundialmente ou internacionalmente era o grego. E é por essa razão que os livros do Novo Testamento foram escritos em grego. Que coisa interessante! Os apóstolos poderiam ter escrito em aramaico.
que era a língua usual, a língua comum. Mas eles escreveram em grego. Para quê? Para facilitar a propagação do evangelho. Para que povos de várias nações do mundo tivessem acesso à mensagem do evangelho. Então é muito possível que Paulo falasse os 4 idiomas. Aí você diz, mas professor, o senhor não citou 3? Sim, mas é possível que Paulo também dominasse o latim porque ele era um cidadão romano. Então, eu posso dizer que Paulo conhecia o hebraico porque ele era um conhecedor profundo da lei de Deus. Um fariseu zeloso pela lei de Deus, instruído aos pés de Gamaliel, um estudante das sagradas escrituras. Um homem muito culto no sentido bíblico, no sentido das escrituras. Então ele dominava o hebraico. Paulo falava o aramaico, que era a sua língua do dia a dia. Paulo também falava o grego, que foi a língua que ele escreveu as 13 cartas ou epístolas. E é possível que ele também falasse latim, porque era a língua do Império Romano. Então, dentre essa diversidade linguística, nós vamos perceber isso, que os apóstolos, não só Paulo, mas os demais apóstolos, aproveitaram esse conhecimento desta língua grega, que era a língua universal, para quê? Para difundir a mensagem do evangelho, para que povos de outras nações pudessem conhecer a mensagem do evangelho. No segundo subtópico do segundo tópico, fala sobre o mundo cultural do apóstolo Paulo. E nós vamos perceber aqui que havia uma diversidade religiosa. O mundo do apóstolo Paulo havia muitos deuses, não em Judá, não em Israel, porque nós aprendemos na lição anterior que os filhos de Israel foram para o cativeiro babilônico por causa da sua idolatria, lembra-se disso? Porque adoraram a vários deuses e vários ídolos. E nós vimos nas lições anteriores que eles estiveram em Babilônia e foram curados da idolatria. Nunca mais o povo judeu foi idólatra. Porém, o mundo em que Paulo vivia, nós não estamos falando da idolatria entre os hebreus, entre os judeus, não. O mundo que Paulo vivia, havia muitos deuses, havia os panteões romanos, havia as divindades romanas que eram adorados naquelas cidades. Mas que coisa interessante, que aquela diversidade, aquele politeísmo, aquela adoração a vários deuses, a vários ídolos, não impediu que Paulo pregasse o evangelho. E eu vou repetir essa frase. Aquela diversidade religiosa, aquele pluralismo religioso, aquelas muitas crenças, aqueles muitos deuses que havia naquela época, não impediu que Paulo pregasse a palavra. E um grande exemplo disso é a pregação do evangelho lá em Éfeso, onde estava ali o templo da deusa Diana, uma das principais divindades daquela época. Se você dispõe de uma Bíblia, abra por gentileza Atos capítulo 19, a partir do versículo de número 17. Estava ali em Éfeso o grande templo da deusa Diana, mas isso não foi empecilho para que Paulo pregasse. E foi isso notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Glória a Deus. O nome de Jesus estava sendo engrandecido na cidade onde havia uma deusa chamada Diana. E os resultados dessa pregação, diz o versículo 18, muitos dos que tinham crido vinham confessando publicamente os seus feitos. Versículo 19, também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na praça de todos, e feita a conta do seu preço, acharam que montava 50.000 peças de prata. Já imaginou? Aqueles deuses, aqueles nichos da deusa Diana começaram a ser quebrados, queimados, destruídos. E por que razão? Por qual motivo? Jesus chegou lá, a mensagem do evangelho, havia um homem chamado Paulo pregando a mensagem do evangelho. Versículo 20 diz, assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. E eu, quando estava lendo esse texto, eu lembrei-me que essa é a realidade de muitos servos de Deus hoje, que quem sabe também tinham os seus ídolos, que quem sabe outrora tinha os seus deuses, que quem sabe outrora tinha
os seus santos devotos, mas no momento que recebeu Jesus como seu Salvador, percebeu que era preciso quebrar e destruir, porque aquilo não tinha valor algum. No versículo de número 23, nós vamos perceber, do capítulo 19, naquele mesmo tempo, houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho, porque um certo ourives de prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucros aos artífices. Versículo 27, não somente há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram a ser destruída. Glória a Deus. Veio a preocupação agora. Olha, se essa mensagem continua sendo pregada, se essas pessoas continuarem com esta fé, corremos o risco, até mesmo com este templo da grande deusa Diana. O que é isso? É a mensagem do Evangelho, é a mensagem poderosa da palavra de Deus, que é capaz de abrir os olhos daqueles que estão cegos espiritualmente, que é capaz de abrir o entendimento das pessoas que estão servindo a outros deuses. Um outro exemplo dessa diversidade religiosa, desses muitos deuses que eram adorados no tempo de Paulo, mas que não foi empecilho para que Paulo pregasse, está no capítulo 17 do livro de Atos. É um texto bem conhecido, você conhece. É quando Paulo prega o evangelho lá no Areópago em Atenas. E o que era o Areópago? Aquele lugar do discurso dos filósofos, onde era exposto ali naquele Areópago a sabedoria, não é, dos filósofos. E Paulo, quando chegou em Atenas, ele foi convidado a pregar, a dar o seu discurso, porque Paulo estava falando sobre a ressurreição dos mortos, Paulo estava falando sobre a fé em Cristo Jesus. E quando lemos o capítulo 17 do livro dos Atos dos Apóstolos, no versículo de número 16, diz que enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade entregue à idolatria. É como se Paulo, andando ali pelas ruas de Atenas, visse muitos deuses, muitos templos, muitos altares, e Paulo estava, não é? O espírito o comovia. É como se Paulo estivesse triste, e eu entendo assim, que é como se Paulo dissesse assim: Deus, dá-me uma oportunidade, Deus, dá-me uma estratégia. Porque se você tem desejo de pregar o Evangelho, se você tem desejo de ganhar almas, eu quero te dizer que este também é o desejo de Deus. E eu quero te dizer que Deus dá estratégia, Deus dá sabedoria e Deus dá oportunidades. Eu vou repetir: Deus dá estratégias, Deus dá sabedoria e Deus dá as oportunidades. Glória a Deus. Então Paulo foi convidado a pregar lá no Areópago em Atenas. Era tudo o que ele queria. Mas qual era a estratégia? O que é que eu vou dizer aqui, já que há tantos deuses, tantos altares? Aí diz o versículo 22, e estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Este, pois, que vós honrais não conhecendo, é o que eu vos anuncio. Que coisa maravilhosa! Paulo não começou a criticar aqueles deuses. Paulo não começou a falar mal daqueles altares. Paulo não foi quebrar estátuas. Paulo não foi chutar imagens, não. Paulo começou a pregar sobre o Deus desconhecido, que era até adorado, que era até invocado pelos atenienses, mas que eles não conheciam. E Paulo vai falar desse Deus que é criador de todas as coisas, desse Deus que nos dá a respiração, a vida e todas as coisas, desse Deus que nele nós nos movemos e nós existimos. Paulo prega o Evangelho em Atenas. Então nós vamos aprender nesta lição que esta diversidade cultural, esta diversidade linguística, esse politeísmo religioso não foi impedimento ou não foi empecilho para que Paulo pudesse pregar o Evangelho. Mas além desses
aspectos culturais que nós falamos. O terceiro subtópico do segundo tópico diz a influência da filosofia grega. Então havia ali a influência grega e trouxe um ensino, uma religião, posso dizer em certo aspecto, uma heresia, uma falsa doutrina chamada de gnosticismo. De onde vem gnoses, de onde vem conhecimento. E o gnosticismo, que havia muitas crenças, né? Muitas doutrinas, mas uma das principais era que a salvação deveria ser adquirida através de um conhecimento especial que só algumas pessoas tinham. Que isso ia de encontro à mensagem do Evangelho. Porque o Evangelho que Paulo pregava, que é o mesmo que nós pregamos, a salvação ela é adquirida não através de um conhecimento especial e sobrenatural, não, mas através da fé em Cristo Jesus. E nós vamos perceber que mesmo havendo desde aqueles tempos, né, falsas doutrinas, falsos ensinos, falsas religiões, mas isso não foi empecilho para que Paulo pregasse. Até nós vamos perceber isso, que essa heresia ou esse falso ensino do gnosticismo também foi refutado nas epístolas paulinas, como por exemplo a epístola aos Colossenses, nas epístolas joaninas, o apóstolo João também refutou essas heresias do gnosticismo, que começou a negar a divindade de Cristo, começou a negar a humanidade de Cristo e negar a salvação através da fé em Cristo. Então, observe que o ensino gnóstico, ensinado pelos mestres do gnosticismo, ia de encontro à mensagem do Evangelho. E isso não impediu que Paulo pregasse. E eu posso dizer que hoje também nós vivemos num mundo onde há uma diversidade de crenças, uma diversidade de religiões, uma diversidade de doutrinas, de ensinos antibíblicos, de ensinos que vão de encontro à palavra de Deus. Mas isso não é impedimento, não é empecilho para nós pregarmos o Evangelho. Nós temos em nossas mãos a Bíblia Sagrada, a verdadeira palavra de Deus, a mensagem do Evangelho genuíno, e é esta mensagem que nós devemos pregar. Todo ensino, toda doutrina que estiver contrário às Sagradas Escrituras, nós consideramos como herético, como falsos ensinos, porque a Bíblia, a palavra de Deus, é o nosso referencial, é a nossa bússola, e é através dela que nós somos guiados e nós somos dirigidos e que nós somos regidos. Então eu posso entender que nós vivemos num contexto muito parecido com o apóstolo Paulo, concorda comigo? Não é? Há uma diversidade cultural, há uma diversidade linguística, há uma diversidade religiosa, há uma diversidade de religiões, de crenças, de credo, há uma diversidade de deuses, de templos adorados a várias divindades, mas que nada disso é empecilho ou impedimento para que o Evangelho de Jesus Cristo seja pregado e seja anunciado. Finalmente, o último tópico da nossa lição, que é o terceiro e último tópico, nós vamos falar sobre o mundo religioso de Paulo. Então, o mundo religioso, nós vamos perceber que Paulo se identificou como um judeu, ou seja, ele era da tribo de Benjamim, ele era um israelita. Nós vamos perceber isso lá no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 22, versículo de número 3. Inclusive, eu quero lhe convidar para que durante esse trimestre você esteja lendo não só a sua lição, mas leia o livro dos Atos dos Apóstolos. Não deixe de ler esse livro maravilhoso que fala sobre os primórdios da igreja cristã. Então, no capítulo de número 22, o versículo de número 3 do livro dos Atos, é o discurso de Paulo em sua defesa lá em Jerusalém. Ele vai dizer assim: quanto a mim, sou varão judeu. Ele nasceu em Tarso da Cilícia, mas ele era judeu. Em outras palavras, ele era descendente de Abraão, Isaque e Jacó. Ele diz: nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade aos pés de Gamaliel. Com certeza você já ouviu falar de Gamaliel. E quem é Gamaliel?
um mestre, um doutor da lei, um fariseu, onde os jovens como Saulo, que tinham a oportunidade de serem instruídos, de serem ensinados, se sentiam muito honrados em aprender com aquele grande mestre das Sagradas Escrituras, aquele grande mestre conhecedor profundo do Antigo Testamento. E Paulo continua dizendo: instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós sois hoje. É como se Paulo estivesse dizendo aos mestres lá no templo em Jerusalém, ao Sinédrio. E Paulo estivesse dizendo assim: eu fui zeloso para com Deus, guardando, instruindo conforme a verdade da lei de Deus, como todos vós sois hoje. Paulo estava deixando bem claro a sua origem judaica. Nós vamos perceber também que Paulo, ele era um fariseu. E talvez você não saiba o que é o fariseu. Deixa eu até falar nessa câmera aqui, que esse termo fariseu, ele assumiu hoje um sentido um tanto pejorativo. Então, por exemplo, muitas pessoas pensam que o fariseu é necessariamente alguém que é hipócrita, alguém que demonstra uma santidade quando na verdade não é. Então é comum hoje em nossos dias, quando alguém é hipócrita, que talvez esteja demonstrando uma santidade ou uma dedicação a Deus, quando não faz parte da realidade, que alguém chame ele de fariseu. Mas é bom lembrar que há uma distinção do fariseu nos tempos de Paulo e desse termo fariseu na atualidade. Então, dentre o judaísmo havia os grupos partidários. Os dois principais eram os fariseus e os saduceus, que eram grupos judaicos, que acreditavam nas Escrituras, mas que havia uma diferença entre esses dois grupos. Então, por exemplo, os saduceus não acreditavam em anjos, os saduceus não acreditavam em ressurreição. Inclusive, nós vamos perceber durante o ministério de nosso Senhor Jesus Cristo, que esses dois grupos se uniram muitas vezes para calar Jesus, ou para tentar pegar Jesus numa contradição. Quando nós lemos os evangelhos, principalmente os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, nós vamos perceber isso, que um fariseu perguntava, aí Jesus emudecia. Aí o saduceu perguntava, Jesus emudecia. Depois outro fariseu se levantava, porque eles queriam pegar Jesus numa contradição. Então, nos tempos de Jesus, ou nos tempos de Paulo, haviam dois grupos partidários lá do judaísmo, que eram profundos conhecedores das Escrituras, que eram os fariseus e os saduceus. Agora, deixa eu explicar algo que eu considero importante. É claro que alguns fariseus, eles eram hipócritas. Alguns fariseus, realmente, eles demonstravam uma santidade exterior, mas que não era interiormente. Inclusive, se você ler o capítulo 23 do Evangelho escrito por Mateus, você vai perceber isso. Jesus repreendendo os escribas e fariseus, porque a sua doutrina era até bíblica, eles ensinavam a palavra, mas eles não viviam aquilo. Jesus chegou a dizer assim: olha, vocês devem fazer o que eles ensinam, o que eles mandam, mas não façam o que eles fazem. Jesus chegou a chamá-los de sepulcros caiados. Mas quero deixar bem claro aqui, que não significa dizer que todo fariseu era hipócrita, que todo fariseu demonstrava uma falsa santidade. Não. Paulo, ele deixa bem claro aqui, e eu quero ler esse texto mais uma vez, capítulo 22, versículo de número 3, é o discurso de Paulo lá no templo em Jerusalém, diante do Sinédrio. Ele diz assim: quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade aos pés de Gamaliel. Eu fui criado aqui em Jerusalém. Como quer dizer assim, eu não sou nenhum forasteiro, não, eu fui criado aqui. Educado aos pés de Gamaliel. Aí ele diz: instruído conforme a verdade na lei de nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós sois hoje. Então esse zelo de Paulo nos mostra que ele não era um hipócrita, ele não era fariseu nesse sentido de ser um hipócrita, não. Ele era daquele grupo religioso dos fariseus. No segundo subtópico do terceiro tópico, diz que Paulo foi criado dentro da fé judaica. Então nós vamos perceber isso lá em Filipenses. Se você tem uma Bíblia, abra a sua Bíblia, capítulo de número 3, onde Paulo vai falar um pouco sobre
as práticas religiosas que ele teve a oportunidade, não é? Capítulo 3 da Epístola aos Filipenses, a partir do versículo de número 5, Paulo diz, circuncidado ao 8º dia. E você sabe que o pacto da circuncisão era um pacto dos hebreus, dos israelitas, né? Então ele disse que foi circuncidado ao 8º dia, como Jesus também. Jesus também foi circuncidado ao 8º dia. Era uma prática comum para os hebreus, para os judeus. Ele disse que era da linhagem de Israel, ou seja, quando ele diz da linhagem de Israel, ele estava dizendo, eu sou descendente de Abraão, Isaque e Jacó. Ele disse que era da tribo de Benjamim, uma das 12 tribos de Israel. Hebreu de hebreus, como que diz assim, legítimo. Segundo a lei fui fariseu, já expliquei, fariseu não hipócrita, mas fazendo parte daquele grupo religioso. Segundo o zelo, perseguidor da igreja, é o tema da nossa próxima lição. Por que Paulo perseguiu os cristãos? Nós vamos aprender isso. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Então isso nos mostra que Paulo não era um hipócrita, ele guardava a lei de Deus, ele era zeloso, procurou agradar a Deus em todas as coisas. E no versículo 7 ele diz, o que para mim era perda, o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E finalmente, o terceiro subtópico do terceiro tópico, o mundo, palco da mensagem de Paulo ao povo gentílico. E há uma frase aqui, na lição que eu destaquei, muito importante, que diz assim, quando o Senhor convocou Paulo, o chamou pelas características de que precisava para disseminar o evangelho no mundo gentílico. E eu quero aqui concluir esta reflexão fazendo uso de uma ilustração. Que você sabe disso, que o desejo de Deus, o desejo de Jesus, é que a mensagem do evangelho fosse pregada a todos os povos, a todas as nações. Isso está muito claro em Atos capítulo 1, versículo 8, quando Jesus disse, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E Jerusalém já havia sido alcançada, Judéia e Samaria já havia sido alcançada, mas faltavam os confins do mundo. E é como se, de uma forma ilustrativa eu digo isso, é como se a Trindade reunisse e dissesse assim, nós precisamos de um homem para pregar o evangelho aos gentios. E quais as características desse homem? Primeiro, esse homem deve ser um profundo conhecedor das Escrituras. Segundo, esse homem deve ser um poliglota, ele deve falar várias línguas. Terceiro, ele tem que ser um cidadão romano para ter fácil acesso às suas viagens a outras nações. E esse homem tem que ser alguém que seja zeloso por Deus. E é como se o Espírito Santo dissesse assim, olha, tem um na terra com essas características, mas tem dois problemas. O primeiro é que ninguém tem coragem de pregar para ele. E o segundo é que ele não quer ouvir a mensagem do evangelho. E é como se Jesus dissesse assim, não tem problema, eu vou pessoalmente. E é dentro desse contexto que Saulo é chamado por Jesus para ser o apóstolo dos gentios. Que Deus te abençoe, muito obrigado pela oportunidade, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos irmãos, que lição maravilhosa, né? Essa é apenas uma introdução daquilo que haveremos de estudar durante todo o trimestre. Com certeza, esperamos você aqui todos os domingos pela manhã, neste mesmo horário, para juntos aprendermos a palavra do Senhor. Vamos aprender sobre o apóstolo Paulo, né? Sobre lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo, e com certeza será um trimestre abençoado pela presença do Senhor. Vamos neste momento orar ao Senhor e pedir a sua bênção toda especial. Pai, em nome de Jesus, queremos neste momento te agradecer por esta oportunidade tão maravilhosa, Senhor, e tão rica de poder estar em tua presença, nesta escola bíblica dominical, neste domingo pela manhã, Senhor, acordando e já colocando a nossa vida ao teu serviço, ao aprendizado da tua palavra, a conhecer mais de ti. Queremos neste momento pedir a tua bênção toda especial em favor de cada um dos teus filhos
que neste momento o Senhor está nos acompanhando, que neste momento, ó Pai, esteve conosco aqui aprendendo a Tua palavra e Te adorando na beleza de Tua santidade. Queremos pedir uma bênção toda especial, continua ajudando a cada um dos Teus filhos, ao nosso pastor presidente, o Teu filho, continua ajudando, dando graça, força, saúde, vigor, firmeza, a todo o ministério da Tua casa, todas as direções de EBDs, corpo docente e discente, que neste dia, Senhor, as Tuas mãos de Deus continuem estendidas sobre cada um. Fica conosco, em nome de Jesus, nós pedimos hoje para todo sempre. Amém. Queridos irmãos, queremos agradecer a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, sua participação conosco aqui na Escola Bíblica Dominical. No próximo domingo estaremos aqui novamente, neste mesmo horário, estudando mais uma lição, e a lição do próximo domingo tem como título Saulo de Tarso, o Perseguidor. Então aguardamos você na próxima semana para juntos aqui adorarmos ao Senhor e aprendermos a sua santa e gloriosa palavra. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todo sempre. Amém.